Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para falar sobre saúde preventiva, né? O projeto Manual do Proprietário, que aborda as causas e não os sintomas da doença. E hoje, por ser reconhecido como o Dia Mundial do Diabetes, eu gostaria de abordar esse tema tão importante com vocês. Um pouquinho antes disso, eu preciso repassar para vocês. Aqui a Samira Chaine, a diretora de jornalismo, pediu para avisá-los que o livro Manual do Proprietário está disponível na livraria Martins Fontes e em inúmeros sites, inclusive Livraria da Folha e Amazon, e no site da editora Alfabeto, que é editoraalfabeto.com.br, e que neste mês o livro está em promoção. Então está aí uma boa oportunidade que a Samira está informando aí. Para quem não teve a oportunidade de ler o Manual do Proprietário, ele está à disposição na livraria Martins Fontes e em inúmeros sites, inclusive o site da Livraria da Folha e da Amazon, e no site da editoraalfabeto.com.br, editoraalfabeto.com.br, e que nesse mês está em promoção, tá? Outra dica importante é para vocês assinarem o canal do YouTube, né? Dr. Edmond Saab Júnior. Aí vocês curtam a página e se vocês clicarem naquele sininho que aparece, toda vez que tiver um vídeo meu novo, vocês vão ser notificados, né? E vão poder estar acompanhando mais de perto o nosso projeto Manual do Proprietário. E ela avisa também que ela tem a página como Manual do Proprietário no Facebook e no Twitter, para quem quiser acompanhar. Quem adora a internet, tá aí as informações da Samira Chaine para vocês. Muito bem, o que eu quero passar é o seguinte: tudo que eu venho falando para vocês, o que eu vou falar hoje, e é muito rápido o nosso tempo para passar tanta informação, você pode, no fim de semana, ir no youtube.com, vá no canal Dr. Edmond Saab Júnior e vocês vão ter isso que eu vou falar tudo sobre diabetes lá, para vocês pesquisarem, para vocês conversarem com pessoas ligadas à área de saúde e começar a pôr em prática todas essas dicas. Outra informação importante é o site do Simp Saúde. Simp Saúde, C de Centro, I integrada, M Medicina, P Preventiva. simpsaudejunto.com. Ali vocês vão encontrar dicas de nutrição, suco detoxificante e uma série de coisas. E o e-mail de contato para vocês sugerirem pautas para mim, para vocês solucionarem dúvidas, é o e-mail aqui da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então vocês enviem seus e-mails para cá, com sugestões de pauta, dúvidas, e a Samira Chaine prepara esse trabalho todo com muito carinho, me entrega, e aí eu torno o nosso programa muito mais do seu interesse. Tá ok, gente? Muito bem. Hoje, apesar de ser reconhecido como o Dia Mundial do Diabetes, né, obviamente seria muito melhor que esse dia não existisse. Podia ter o seu Dia Mundial da Boa Saúde, né? Ou o Dia Mundial do final da cura do diabetes, que é uma doença crônica que devasta o organismo, pela destruição das artérias, arteríolas, todo o sistema vascular e o sistema nervoso também. Olha o que acontece. Essas pessoas desenvolvem várias outras doenças associadas, como cegueira, feridas que não cicatrizam, aí várias amputações, amputam o pé, amputam até o joelho, amputam depois a coxa. É realmente terrível, já acompanhei muitos casos desse. Insuficiência renal, infarto, acidente vascular cerebral, neuropatia periférica, dores terríveis que não melhoram com nada, entre várias outras doenças, todas ocasionadas pelo diabetes. Mas o que nós fazemos para preveni-lo de fato? E não deixar, né, que ela se instale e evolua. Isso é prevenção. É o que eu vou falar com vocês no programa de hoje. Pois o que se tem feito e chamado de prevenção é simplesmente a detecção precoce ou diagnóstico precoce para se iniciar o tratamento, né, para mandar esse paciente mais cedo para o especialista começar a tratar.
E esse tratamento consiste simplesmente em manter os níveis de glicose no sangue dentro das faixas de normalidade. E o que não resolve somente com isso a catástrofe das complicações tardias do diabetes. Então só usam-se medicamentos, falam para o paciente comer menos açúcar e pronto. Eu queria que vocês ouvissem isso de um dos maiores e mais reconhecidos endocrinologistas desse planeta, que é o Dr. Richard Bernstein. Ele fala o seguinte: 25% dos americanos entre 64 e 75 anos têm diabetes mellitus tipo 2. E ainda mais, ele diz: 1 em cada 3 crianças nascidas nos Estados Unidos a partir do ano 2000 irão desenvolver diabetes mellitus ao longo de suas vidas. Então, não serão mais só 25% dos americanos idosos que serão diabéticos. Serão, sim, 33% de todos os americanos serão diabéticos, né? Nos últimos 100 anos, isso eu queria que vocês ouvissem com muito carinho, nos últimos 100 anos, isso principalmente para aqueles que costumam pôr a culpa toda na genética. Meu pai era diabético, a minha mãe era diabética, meu avô era diabético, né? Então eu tenho que ser diabético. E não é verdade. Nos últimos 100 anos, houve um grande aumento de doenças crônico-degenerativas. E principalmente entre elas, né, com muita importância, também o diabetes mellitus. Sabendo que nossa genética, o nosso genoma, não mudou nesse período, nesses últimos 100 anos, eu pergunto a você, o que foi que fez isso acontecer? Obviamente, foi o estilo de vida, o meio ambiente. Para vocês terem uma ideia, em 1930, morreram 3.000 pessoas de infarto nos Estados Unidos. Então, em 1930, o total de pessoas que morreram de infarto eram de 3.000 pessoas nos Estados Unidos. Sabe para quanto foi o número de mortes em 1960? Foi de 3.000 mortes por infarto para 300.000 mortes por infarto nesse período. Vocês podem dizer, mas nesse período houve um grande aumento da população. E eu respondo com certeza que não. O aumento estatístico é assombroso, apesar do aumento da população, e se deveu ao estilo de vida. Por quê? Porque até 1930, se vocês pensarem, se comia muito menos açúcar per capita por pessoa ano do que em 1960, e hoje também. Naquela época, não existia alimentos super refinados, super processados pela indústria alimentícia. Não existia gordura trans, não existia óleos vegetais, margarinas. A dieta era integral e natural, como a natureza nos proporcionou. As pessoas não tinham carros, não tinham motos, escadas rolantes para fazerem os exercícios por nós. Então, essa é a resposta, é o estilo de vida. Hoje, nós vemos uma grande associação da diabetes tipo 2, que é a diabetes do adulto, que só aparecia em adultos e atualmente tem aparecido também em crianças e adolescentes no mundo, por causa da obesidade, né? Essa diabetes e a obesidade tem uma associação muito grande na obesidade, gerando diabetes cada vez mais cedo nas pessoas. E por causa disso, se criou até um novo termo médico, que chama-se diabesidade. Então, olha a importância do índice de massa corporal, do peso, na gênese, na formação do diabetes. Nós não olhamos, essa parte é muito importante, nós não olhamos para o diabético e perguntamos se ele tem resistência à insulina. Olha que interessante. O que eu digo desde que escrevi o livro Manual do Proprietário para vocês, já falei inúmeras vezes aqui. Todo mundo que vai fazer uma avaliação anual, semestral, seja lá uma avaliação periódica no seu médico, pode ser no seu clínico geral, no seu cardiologista, no seu ginecologista ou no seu urologista, enfim. E é pedido simplesmente um exame de glicemia de jejum. Então, a glicemia de jejum é normal. Hoje, os parâmetros de normalidade é até 99.
a glicemia quando se acorda sem ter comido nada nas últimas 8 horas. Muito bem. Então vou fazendo esse exame só. Mas esse exame não reflete a média do açúcar da glicose no sangue nos últimos 3 meses. O exame que mostra isso para a gente é a hemoglobina glicosilada, que os valores de normalidade vão de 4 a 6. Então seria muito importante, ano a ano, as pessoas estarem fazendo uma vez por ano esse exame de laboratório, hemoglobina glicosilada. Então ela teria ideia de como é que anda a média da glicose ou do açúcar na corrente sanguínea dela de ano em ano. E também se dosar a insulina de jejum, para saber quanto se vem gastando de insulina para se manter essa média de açúcar normal. Então, se a pessoa ela tem uma média de açúcar no sangue, vamos supor que ela foi no consultório a primeira vez com 25 anos de idade. A hemoglobina glicada, que era a média do açúcar no sangue, que era normal de 4 a 6, ela tinha 5. E a insulina que ela gastava para manter essa média era em torno de 4. Muito bem. Depois eu vi essa pessoa com 26 anos, 27, 28, uma vez com 30 anos, ela chega no consultório. Aí você vê que a hemoglobina glicada, a média do açúcar no sangue dela, não é mais 5, já é 5,6. Né? O normal é de 4 até 6, então já aumentou a média do açúcar no sangue. E ela já não está gastando aqueles 4 de insulina para manter essa média, ela está gastando 8 de insulina, o dobro, 100% a mais. Você já começa a ter uma ideia que essa pessoa está caminhando para o aumento de resistência à insulina. E esse aumento de resistência à insulina vai cursar com o quê? Com aumento de peso, com hipertensão e com diabetes. Mas não, ninguém começa a cuidar disso precocemente. Não, olha, vamos fazer você voltar para aquela média que você tinha de açúcar no sangue, que era em torno de 5, você deixou chegar em 5,6, vamos acertar a sua dieta. Vamos usar uma dieta muito mais rica em vegetais complexos, como eu oriento para vocês nos vídeos que estão no YouTube, Nutrologia do Futuro, Nutrição Avançada, aquela dieta, a dieta do Simp, do site do Simp Saúde. Então, nós vamos fazer essa dieta, nós vamos começar a usar cromo, vanádio, magnésio, ácido alfa-lipoico, para fazer que a sua insulina fique muito mais eficaz, que diminua a resistência desse hormônio, que ele consiga ativar o receptor da membrana da célula e mandar a glicose para dentro da célula, não ficar essa glicose sobrando na corrente sanguínea. Então, ali deveria começar antes dele se tornar diabético ou pré-diabético. E não só olhando a glicemia, porque ele pode, um ano, com 25 anos, ele podia estar com 80 de glicemia quando ele foi a primeira vez, e quando ele foi lá com 30, e que ele já estava com 5,6 de hemoglobina glicada, e gastando o dobro do que ele gastava de insulina com 25 anos para manter essa média, ele está com os mesmos 80 ou até com 75 de glicemia. Então, só a glicemia de jejum não é parâmetro para a gente observar se a pessoa está evoluindo para o aumento de resistência à insulina. Isso é muito importante. Então, ficar acompanhando ano a ano, manter uma dieta, manter uma atividade física, usar o cromo, o vanádio, o magnésio, o ácido alfa-lipoico nessas pessoas, deixar os níveis de vitamina D. A vitamina D não é uma vitamina, ela é um hormônio, ela tem importância fundamental no metabolismo da glicose também, entre outras inúmeras funções que ninguém dá atenção. Então, essa pessoa viu que estava para o caminho do diabetes, do aumento da resistência à insulina, que começou a aumentar um pouco o peso, começou a subir um pouco a pressão, começou a subir um pouco o triglicérides. Puxa vida, eu já sei que ela está caminhando para a resistência à insulina. Eu vou esperar ela ficar diabética para um dia ela chegar no consultório com 140 de glicemia e aí eu ter que falar assim, agora você ficou diabético e vai ser diabético pro resto da vida e vai tomar remédio o resto da vida. Não, podia ter prevenido isso 10, 20, 30 anos atrás. Isso é realmente prevenção. Esse devia marcar o dia da prevenção eficaz, da prevenção definitiva do diabetes.
né? E não simplesmente o dia que você vai fazer pesquisas em parques, né, de ver a glicemia de quem passa para saber qual que está aumentada para mandar ele procurar o médico porque ele já está diabético. Isso não é prevenção nenhuma. Então, outras coisas a serem vistas nesse paciente. Muitos desses pacientes que desenvolvem aumento de resistência à insulina, antes de se tornarem diabéticos, eles estão em hipotireoidismo subclínico. Ou seja, a tireoide, que é a glândula que leva informação para controlar o metabolismo do corpo todo, quanto nós produzimos de energia, quanto nós gastamos de energia, não está com seus níveis ótimos de funcionamento. Ela está simplesmente dentro de valores normais. E esses valores normais vão de extremo baixo a extremo alto. Então, é muito largo esse range. Então, existem dentro desses valores normais níveis ótimos de funcionamento da tireoide. Então, a primeira coisa também que tem que ser visto antes dele ficar diabético, antes dele ficar obeso, controlei a resistência à insulina, ele voltou a ter uma hemoglobina glicosilada como ele tinha antes, mais baixa, ele aprendeu a comer, ele aprendeu a andar, eu usei cromo, eu usei vanádio, eu usei magnésio, eu usei ácido alfa-lipoico, eu coloquei a vitamina D em níveis ótimos, entre 50 e 70, e agora eu vou controlar essa tireoide para ela funcionar em níveis ótimos também. Então, muitas vezes essa glândula, ela está com os canalículos chamados sympórteres obstruídos por metais tóxicos, principalmente mercúrio. Então, ensinar a limpar esses metais tóxicos do organismo, como detoxificar esse organismo, começar a nutrir essa glândula com iodeto, nutrir essa glândula com selênio, e observar depois de alguns meses se melhorou o funcionamento dela através do exame de sangue, através da própria clínica. Se a pessoa falou, aumentou minha disposição, parou de quebrar minha unha, parou de cair meu cabelo, eu comecei a perder peso, observar os exames laboratórios se foram para níveis ótimos, se não, começar a suplementar a levotiroxina, que é o T4, a triodotironina, que é o T3, pôr essa glândula em atividade ótima, porque o sistema endocrinológico, ele funciona todo em conjunto, como todo o nosso organismo. Então não adianta eu pensar só no hormônio insulina, eu tenho que pensar no hormônio também da tireoide. Então, uma vez visto, pondo todo esse metabolismo organizado, essa pessoa aprendeu a comer, aprendeu a andar e está tomando essa suplementação, cuidando da tireoide, aí nós vamos também cuidar das complicações tardias do diabetes. Então, como eu falei, o diabetes está muito associado à obesidade. E essas pessoas obesas, nós já sabemos que a obesidade é um novo órgão do corpo. O tecido adiposo é um órgão formador de citoquinas inflamatórias. Então, esses pacientes inflamam muito. Então, esse paciente tem que ser cuidado no sentido de estar equilibrando o ômega 3 e o ômega 6. Então, está suplementando o ômega 3 para esse paciente. Esse paciente, por inflamar, ele oxida demais, ele produz muitos radicais livres, então ele precisa de antioxidante também, vitamina C, vitamina E, vitamina A, né? Além do ácido alfa-lipoico que ele já está tomando, coenzima Q10, selênio, para controlar a oxidação, controlar a inflamação, porque essa oxidação, essa inflamação que vai levar a todas aquelas complicações do diabetes que eu falei para vocês, que eram amputações, cegueira, insuficiência renal, infarto, AVC. Isso não é feito. É só cuidado do controle da glicemia no sangue, pronto. Ah, tá boa a glicemia? Tá. Então não tá. Aumenta esses remédios. Aumentou o remédio tudo que pode, não resolveu. Então passa-se a dar insulina para esse paciente. Mas e os cuidados para não desenvolver essas complicações? Outra complicação importante, que é o que leva à degeneração tanto quanto o aumento dos radicais livres, que é a oxidação excessiva, a inflamação crônica silenciosa, é a glicação, é a formação de AGEs. AGEs, na sigla em inglês, significa produtos finais do envelhecimento, da glicação avançada. O AGEs é quando uma proteína encontra açúcar, e a proteína está circulando na nossa corrente sanguínea. Aí ela encontra o açúcar que está sobrando ali do paciente diabético
E com a temperatura, e a temperatura já existe no nosso corpo em torno de 36, essa proteína é destruída. Então se destrói todas as proteínas do corpo, começando pelas próprias proteínas do sangue, a hemoglobina que carrega o oxigênio. Então ela fica glicada, ela perde a capacidade de carregar oxigênio como deveria. Então todo o sistema fica prejudicado, recebe menos oxigênio, porque aquela proteína que carrega o oxigênio foi destruída, foi glicada, isso é glicação. Como você tem catarata, você glicou o seu cristalino. Você se tornou cego pela catarata, porque foi glicada, foi destruída aquela proteína. Esse processo ocorre em todo mundo, mas muito mais nos diabéticos. Então, ensiná-los a não comer alimentos de alto índice glicêmico, que fazem o açúcar subir muito rápido na corrente sanguínea, junto com muita proteína. Ensiná-los a usar um dipeptídeo, que seria 2 aminoácidos juntos, chamado carnosina. Carnosina, antes das principais refeições, para diminuir essa glicação. Então, aí sim, quando eu controlo, junto com tudo que eu falei para vocês, todo o metabolismo, aumento da resistência à insulina, com cromo, vanádio, magnésio, vitamina D, ácido alfa-lipóico, que eu ponho a tireoide em níveis ótimos de funcionamento, ponho o hormônio vitamina D em níveis ótimos de funcionamento. Eu controlo a glicação com carnosina, eu controlo a oxidação com antioxidantes, eu controlo a inflamação com ômega 3, com cúrcuma, com bolsélia, que são anti-inflamatórios fitoterápicos naturais. Quando eu faço isso tudo, aí sim eu estou prevenindo essas complicações tardias do diabetes, ao invés de só simplesmente estar corrigindo na corrente sanguínea a quantidade de glicose, que não vai resolver nada. Os remédios para controlar a glicemia não são suficientes. Não estou dizendo para alguém deixar de usá-los, não, de jeito nenhum. É usá-los, mas junto com tudo isso que eu passei para vocês nesse programa de hoje, se quiserem ter uma velhice saudável, independente e autônoma. Olha, o que eu estou falando para vocês está embasado em estudos enormes, que envolveram países do mundo inteiro, e eu vou até dizer o nome deles para vocês, como estudo ACCORD, como estudo ADVANCE, né, feitos nos Estados Unidos, mas com participação de gente de muitos países, provaram que só controlar a glicemia não resolve as complicações tardias do diabetes, que é o que eu falei para vocês. Então, eu queria propor para vocês que a cada ano nessa data, ao invés da gente comemorar o Dia Mundial do Diabetes, que a gente passe a comemorar o Dia Mundial do Tratamento e da Prevenção Correta do Diabetes, para que isso que o Dr. Richard Bernstein falou, que é a previsão dele, para que 1 em cada 3 crianças que nasceram nos Estados Unidos a partir do ano 2000 irão desenvolver diabetes ao longo da vida, não ocorra, porque isso não é só nos Estados Unidos, isso é no mundo inteiro. E é para isso que vocês têm aqui à disposição de vocês o seu programa, Projeto Manual do Proprietário. Pessoal, eu quero desejar para vocês um ótimo feriado, uma ótima semana. Semana que vem nós vamos estar juntos aqui. Quem não conseguiu ouvir esse programa, por favor, YouTube, procurem pelo canal Dr. Edmond Saab Júnior, assinem o canal, curtam a página, clicam no sininho para serem notificados de cada novo vídeo postado, passem esse vídeo para todos que vocês conhecerem, sendo ou não diabéticos, sendo filhos de diabéticos, para que todos possam abrir os olhos em relação ao que nós conversamos hoje, porque disso depende a saúde futura dos nossos filhos, dos nossos netos e de todos os nossos descendentes. Abração a todos, pessoal, uma ótima semana e terça-feira estamos aí. Tchau, tchau, gente.